Fala, galerinha ligado no canal. Quem fala é o Thiagão, vocês já reconhecem essa voz. Hoje estou sem o Lelê, por problemas técnicos o Lelê não vai poder estar aqui com a gente, mas não tem problema, não estou sozinho, até porque, temos uma presença que agora já vai começar a ficar recorrente para vocês, e é o que a gente espera, que dê tudo certo. A Bia que manja, e sempre vou dizer, ela manja muito sobre futebol alemão. Então, Bia, já que o Lelê não tá aqui, poxa, mas eu não tô sozinho não. Conta aí pra gente como foi a Copa da Alemanha, como foi a Bundesliga, enfim. Fala aí do futebol alemão. Chega mais, Bia. Olá vocês, olá Leandro, olá Thiago e olá todos os ouvintes do Mesa de Bar. Eu sou a Beatriz e como já foi adiantado, estou aqui novamente para falar sobre futebol alemão, sobre a Bundesliga. Mas antes de falar sobre a 31ª rodada, eu quero comentar um pouco sobre a Copa da Alemanha, pois como eu disse na semana passada, o Bayer Leverkusen e o Bayern de Munique entrariam em campo para tentar a vaga na final. Por que eu citei esses dois times, sendo que eles não jogaram juntos? Porque são justamente os finalistas que vão entrar em campo no dia 4 de julho, um sabadão. Então anotem aí, 4 de julho nós teremos a final da Pokal. Mas, antes de falar da final, até porque não tem muito o que falar além da data, vamos falar sobre o resultado da semifinal. O Leverkusen entrou em campo na terça-feira contra o Saarbrücken. É assim que fala? Não sei, mas vamos fingir que é. E ganhou de 3-0. Até aí, nenhuma novidade, nenhuma surpresa, até porque o Saarbrücken chegou muito longe, sendo que ele é a zebra, bem zebra, digamos assim, diga-se de passagem, dessa Pokal. Deixou vários grandes aí pra trás. Mas o Leverkusen, como já era esperado, ganhou sem nenhuma dificuldade. O Kai Havertz não estava jogando porque teve aquela lesão que tirou ele do jogo contra o Bayern de Munique e do jogo da semifinal. Mas mesmo sem a sua estrela, não teve dificuldade como já era esperado e como eu já disse aqui antes. O Bayern de Munique pegou o Frankfurt e ele não pode dizer que ganhou com tranquilidade igual o Leverkusen. Foi 2-1, mas foi sofrido, gente. Foi complicado a vida do Bayern de Munique na quarta-feira. O Bayern abriu o placar e o Frankfurt empatou logo em seguida, assim. Não foi bem seguido um do outro, mas ainda no primeiro tempo o Frankfurt empatou e o Bayern sofreu, gente. Sofreu muito para conseguir o gol da virada. Claro que se tem Lewandowski em campo, tem gol e foi justamente ele que marcou o gol da virada. O Lewandowski ele tem um poder de decisão tão grande que eu particularmente não canso de me surpreender com o Lewandowski. Ele já tinha passado da bola e conseguiu recuperar o lance e marcar o gol. E isso, gente, se é um jogador pé de chinelo, não consegue fazer essas coisas, não. Um outro detalhe, assim, do time do Bayern de Munique, com outro jogador que vem se destacando muito na temporada, é o Kimmich, que pode se tornar o maior assistente da Copa da Alemanha nessa temporada. Ele tem 3 assistências, precisa marcar mais uma para empatar com o maior assistente, que eu não vou lembrar quem é neste momento. E se der 2 assistências ali na final, sonhando já alto, passa e se torna o assistente da temporada. Mas, ali, mesmo perdendo, Frankfurt merece destaque, porque além de complicar a vida do Bayern lá na Baviera, o Kevin Trapp evitou uma goleada, porque o Kevin Trapp ele defendeu muitas bolas difíceis ali no final do jogo. O Bayern estava atacando com muita intensidade porque precisava virar o jogo. E se não fosse o Trapp, poderia ter acontecido uma goleada que foi evitada graças ao talento do goleiro. E é isso, gente. Sobre a Copa da Alemanha, é o que eu tenho para falar hoje. Quem sabe depois da final eu não volte aqui para falar como foi o jogo entre os dois Bayerns, entre os Aspirinas e o time da Baviera. Caso você não tenha entendido a brincadeirinha dos aspirinas, é porque o Bayer Leverkusen ele é patrocinado pela Bayer, fabricante de remédios, e assim, aspirina é o jeito bonitinho, fofinho, apelidinho do Leverkusen por aí, pelos fãs de esporte. Agora, falando do que interessa, vamos falar de Bundesliga, 31ª rodada. Como de costume, irei falar dos resultados da rodada, como tá a tabela e dar o meu pitaco. Inclusive hoje eu tô inspirada, porque eu quero muito falar sobre o Borussia Dortmund com vocês neste momento. Mas antes de falar do Borussia Dortmund, vamos para os resultados. Na sexta-feira, o Hoffenheim
entrou em campo contra o Leipzig e perdeu de 2-0. O Wolfsburg empatou de 2-2 com o Freiburg já no sábado. O Düsseldorf perdeu para o Dortmund por 1-0. O Hertha foi goleado pelo Frankfurt por 4-1. O Colônia perdeu para o Union Berlin por 2-1. O Paderborn foi goleado pelo Werder Bremen por 5-1. O Bayern de Munique foi o único mandante a vencer na rodada, ganhou de 2-1 do Gladbach. Já hoje, domingo, o Mainz perdeu de 1-0 para o Augsburg e o Schalke empatou com o Leverkusen por 1-1. E com todos esses resultados, a tabela não teve muitas mudanças, mas teve. Então vamos para a tabela neste momento. O Bayern ganhou, e está aí líder isolado, 7 pontos de diferença com 73 pontos. Seguido do Borussia com 66 pontos e o Leipzig com 62. E aí nós vamos para a mudança na tabela neste momento, pois a quarta colocação, a última da zona de Champions League, está com o Leverkusen nesse momento, que após o empate com o Schalke ficou com 57 pontos. Garantindo a vaga para a Europa League, neste momento nós temos o Gladbach com 56 pontos e garantindo aquela vaguinha ali nos playoffs, nos chamados playoffs da Europa League, nós temos o Wolfsburg com 46 pontos, são 10 pontos de diferença, coisa tá um abismo bem grande entre Wolfsburg e Gladbach. Em sétimo lugar tem o Hoffenheim com 43 pontos, seguido do Freiburg com 42 e do Schalke com 39. Para mim, particularmente, é um milagre que o Schalke ainda esteja na primeira parte da tabela. Enfim, em décimo lugar nós temos o Eintracht Frankfurt com 38 pontos, empatado com o Hertha. O Colônia, o Augsburg e o Union têm 35 pontos. O Mainz, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 31 pontos. O Düsseldorf, que é o time ali, o 16º colocado, que no momento iria disputar o playoff para tentar permanecer na Bundesliga, tem 28 pontos. O Bremen, que é o primeiro ali sendo rebaixado, tem 28 pontos também. E o Lanterninha Paderborn tem apenas 20 pontos. Então, assim, nós tivemos mudança mesmo ali na zona de classificação da Champions. De resto, a tabela continua igual a semana passada. Bom, vamos começar falando do Leipzig, que abriu a rodada. O Leipzig, ele tá muito diferente daquele time que a gente viu na Champions, ganhando do Tottenham, do time que nós estávamos vendo no começo da temporada, que foi líder da Bundesliga. Parece que o Leipzig ele ainda não se encontrou depois dessa paralisação, mas conseguiu vencer, conseguiu os 3 pontos, isso que importa. Os 2 gols foram no comecinho do jogo, aos 9 e 11 minutos, os 2 gols foram marcados pelo Olmo. O Timo Werner teve uma atuação um pouco melhor do que das últimas rodadas, apareceu um pouco mais, mas ainda não convenceu. Vamos ver o que nós podemos esperar deste Leipzig nessas próximas 3 rodadas restantes. O empate do Wolfsburg com o Freiburg foi um empate interessante, porque o Wolfsburg abriu 2-0 e conseguiu tomar um empate, então, assim, não foi muito legal para o Wolfsburg, que tenta se manter ali na zona de Europa League, que é a classificação direta, obviamente. Para quem não sabe, a Liga Europa ela não tem 2 vagas diretas para a competição, na Bundesliga no caso. O 5º colocado vai direto e a outra vaga fica com o campeão da Pokal. Então, no caso, muito provavelmente, se o Leverkusen conseguir se manter na zona de Champions League e for campeão da Pokal, então vão 2 times diretos. Mas se o Leverkusen não... Na verdade, apesar que pode ser que vá 2 times mesmo, porque o Leverkusen, se ele ganhar a Pokal, vai ficar em 5º, o 6º colocado vai direto para a Europa League. Enfim, aquelas confusões de G4 que vira G8, quem acompanha a Brasileirão sabe. Enfim, gente, Aí vamos para o jogo do Düsseldorf e o Dortmund. E aqui é onde eu quero falar, porque o Düsseldorf, ele é o primeiro time ali na zona de rebaixamento. O Düsseldorf não tem uma equipe boa, até porque se tivesse, não estaria nessa situação. Não é uma equipe tradicional. E o Borussia Dortmund é o 2º maior time da Alemanha, o 2º maior time, o 2º maior time com poder financeiro. Enfim, o Borussia Dortmund ele tem capacidade, ele tem um elenco para ser muito mais do que o Borussia entrega em campo hoje. O Borussia ele vem tendo dificuldade para ganhar de time grande e time pequeno, e esse jogo contra o Düsseldorf mostrou muito bem isso.
mostrou que o Borussia, apesar de ser grande, ele não consegue levar a sua grandeza para dentro de campo. E aí eu me pergunto, gente, o que tá acontecendo com esse time do Borussia? Não é possível que um time com a expressão do Borussia Dortmund tenha se acostumado a ser sempre vice, a sempre ir mal em competições europeias, tenha se desacostumado a vencer, sabe? Eu me recuso a acreditar que o Dortmund tenha chegado nesse ponto. Ontem, o Flávio, muita gente coloca a culpa só no Favre, o Favre isso, o Favre aquilo. Realmente, o Favre, ele não é um técnico à altura do Borussia Dortmund. Eu concordo totalmente com isso. Mas ontem, jogadores como o Sancho e o Hazard deixaram o time à mercê, sabe? Não se entregaram em campo, não apareceram e o time sofreu com isso. O Favre, não sei como anda a situação do Haaland, mas demorou muito para colocar o Haaland no jogo, começou no banco. E quando entrou, logo fez o gol nos acréscimos, sabe? O Borussia ganhou nos acréscimos do Dusseldorf. O Dusseldorf cresceu no segundo tempo a ponto de dar sufoco ao Borussia Dortmund. E eu não consigo achar isso admissível, de nenhuma maneira. O Brandt, que é meio atacante, estava sendo utilizado como centroavante, sabe? Realmente, o Borussia não tem reserva para o Haaland. Como que em tão pouco tempo o time do Borussia conseguiu se tornar refém do Haaland? Sabe, o Haaland é um bom jogador. O Haaland realmente tem estrela. O Haaland é realmente tudo isso que falam. Não é tirando os méritos do Haaland, mas é que um time como o Borussia Dortmund não pode ser refém de um jogador, ainda mais um jogador que chegou há tão pouco tempo no clube. Não é a primeira vez que o Brandt é utilizado fora dessa posição. Quando ele chegou no início da temporada, ele atuou alguns jogos como volante. E aí o Kahn chegou, ele perdeu o espaço que já não tinha, porque não era sempre que ele atuava como titular. E até porque o Kahn e o Witsel formaram uma dupla que dá muito mais segurança para a zaga. E não dá para cobrar isso do Brandt, porque ele não é a posição dele. Do mesmo jeito que não dá para cobrar do Brandt uma boa atuação como centroavante, quando não é a posição de origem dele. Alguns jogadores conseguem ser polivalentes e jogar em várias posições. Outros não. O Brandt é um ótimo meio atacante. Um ótimo meio atacante mesmo. É uma das grandes promessas dessa nova geração da Alemanha. E eu destaco aqui, inclusive, o crescimento dele como titular na posição desde que o Reus se machucou. Ele assumiu a posição do Reus. Ele vem sendo fundamental para a equipe. E ele se encaixou muito bem. A equipe já cria uma dependência ali do Brandt. Então, assim, eu acho que não é culpa do jogador nesse caso. Apesar dele estar como centroavante, ele perdeu algumas oportunidades, mas ele ainda foi bem na partida. Mais do que eu esperava que fosse. Mas assim, eu particularmente acho inadmissível a situação que o Borussia Dortmund tá hoje. Aí querem trocar de técnico, querem tirar o Favre para colocar o Kovac. Kovac é aquele mesmo técnico que, com aquele elenco do Bayern de Munique, não conseguia produzir nada. Então, assim, é trocar 6 por meia dúzia, ao meu ver. Eu acho que falta um pouco de respeito por parte da diretoria do Borussia Dortmund, do próprio técnico com a torcida. A torcida do Borussia bate recorde de público quando tá tendo torcida. 80 mil pessoas por jogo no estádio e não merecem estar na situação que tá. Então, assim, eu acho que esse jogo com o Dusseldorf espelhou bem a falta de respeito da diretoria e de outras circunstâncias com a torcida do Borussia e com o clube Borussia Dortmund. Eu falei que eu queria falar aqui sobre o Borussia, me prolonguei um pouco, mas realmente, gente, até quando o Borussia Dortmund ele vai ser um grande atuando como um pequeno? E o meu questionamento vou deixar no ar. Bom, antes de falar do Bayern de Munique, que é líder, eu quero falar sobre o Hertha, que começou muito bem. Era o único time com invencibilidade junto com o Bayern. E aí na outra rodada, na 30ª rodada, perdeu pro Dortmund. E nessa foi goleada pelo Frankfurt. Frankfurt que também não vinha de resultados muito bons. E eu queria destacar os 5 gols dessa partida, porque foram gols muito bonitos. Então, assim, se você puder, veja os gols dessa partida, porque vale muito a pena. No jogo do Schalke e do Leverkusen, tivemos uma polêmica de arbitragem num pênalti. O gol do Schalke foi de pênalti, eles abriram o placar, depois num gol contra, o Leverkusen empatou. Mas o pênalti, quando eu vi o lance, eu realmente achei que foi pênalti. Só que eu achava que o lance, eu não estava prestando muita atenção na hora, eu achava que o lance era favorável ao Leverkusen, não ao Schalke. Então quando eu vi que o pênalti era pro Schalke, eu fiquei com aquela grande interrogação assim na minha cabeça, me perguntando, se quem fez a falta foi o jogador do Schalke, por que tá sendo pênalti pro Schalke?
Não faz sentido. Aquelas barbaridades de arbitragem que nós já estamos cansados de ver no Brasil, na Europa também acontece, gente. Não tá livre lá, não. Enfim, o Leverkusen conseguiu um empate num gol contra. Eu achei que o gol tinha sido do Paulinho, mas não foi. Paulinho, esse jogador mesmo, Paulinho, ex-Vasco, esse mesmo que você tá pensando, que eu não sei porque que não tem espaço nessa equipe do Bayer Leverkusen, sendo que o Paulinho joga muito bem, sempre que entra faz alguma coisa. Então, assim, eu imploro que deem uma chance para o Paulinho no Leverkusen. Eu e todo mundo que acompanhou o alemão e vê esse time do Leverkusen apanhando ali naquele ataque, e às vezes o Paulinho é a solução e só entra faltando 2 minutos para acabar o jogo. Acho isso inadmissível. Talvez eu tenha vindo hoje gravar o podcast um pouco revoltada com os times da Alemanha. Falando em revolta, eu como torcedora do Bayern de Munique passei um sufoco esse final de semana com esse time, gente, que eu estava nervosa. Até comentei com o Thiago durante o jogo que eu estava estressada, porque poderia ter sido o jogo do título. No primeiro podcast que eu participei aqui, se você voltar 2 episódios do podcast, eu comentei com o Leandro. O Leandro disse que o jogo contra o Gladbach seria o jogo do título. E eu concordei com ele, mas não foi. Leandro, estávamos errados. Não foi porque o Borussia ganhou, justamente por conta daquele golzinho ali do Haaland e o Bayern não foi campeão. Só que assim, no primeiro tempo do jogo do Bayern contra o Gladbach chegou a abrir o placar. Numa falha grotesca, mas grotesca mesmo, da zaga do Bayern de Munique. Mas o gol foi anulado. Então, Gente, que jogo. Foi uma falha, assim, do Sommer. Um presentaço do Sommer pro Zirkzee. O Sommer, goleiro do Gladbach, deu um presente pro Zirkzee, atacante do Bayern de Munique, que abriu o placar. Só que assim, foi um jogo de gentilezas, presentes trocados. Se o Sommer deu um presente pro Bayern, o Pavard decidiu retribuir e deu um golaço contra de presente para o Gladbach. E a gente foi pro intervalo desse jogo com tudo empatado. No segundo tempo, o Bayern sofreu. Tava atacando e o Sommer defendia e tomava os contra-ataques. E foi aquela coisa, aquele sufoco que era ataque pra cá, ataque pra lá e ninguém conseguia fazer um gol. Todo mundo pensou, será que o Bayern vai deixar essa vantagem diminuir? Mas ali no final do jogo, o mesmo Pavard que deu o gol contra, deu uma assistência para o Goretzka, que estava muito bem posicionado na área, e marcou o segundo gol, dando a vitória para o Bayern, mantendo as 7 pontos de diferença, ali na liderança. O Miller e o Lewandowski não estavam no jogo, eles estavam suspensos por conta do 5º cartão amarelo. Primeira vez que isso aconteceu na carreira de Thomas Miller. E alguns jovens talentos do Bayern tiveram oportunidade. O Zirkzee foi um deles. O Zirkzee é um jovem atacante holandês de 19 anos. E o Kursense, que é um jovem francês ali da equipe do Bayern, teve a chance, mas não convenceu muito. Apesar que assim, né, os torcedores do Bayern nem tem muita esperança com esse jogador, mas vamos ver, né? Ele é um jogador novo, então pode ser que melhore no futuro. O Thiago também não estava no jogo, e esse jogo foi um jogo assim que muita gente deixou a desejar. Um deles é um cara que me deixou a desejar há muito tempo, que foi o Lucas Hernandes, esse mesmo que veio do Atlético de Madrid, que não jogou a temporada quase toda lesionado, e os jogos que entrou como titular como ontem, não mostrou serviço. Então é um cara assim que foi muito caro e tá custando caro para o Bayern, e a torcida não tá muito feliz. Para fechar o assunto Bayern de Munique e também fechar o podcast, porque eu já falei demais hoje, essa vitória sobre o Gladbach foi uma vingança do Flick, porque desde que ele tá no comando do Bayern, só sofreu 2 derrotas. Pro Leverkusen e pro Gladbach, e conseguiu ganhar desses 2 times nas últimas 2 rodadas. Então o Flick tá vingado, o Bayern se vingou também, mantém aí numa sequência impecável, alguns jogos ganhando com facilidade, outros nem tanto, mas se mantendo líder, cada vez mais perto realmente de ser campeão. Lembrando que faltam apenas agora 3 rodadas para fechar a Bundesliga. A 32ª rodada já começa neste meio de semana. E é isso, gente. Até o próximo episódio para me falar mais de Bundesliga. Já estou meio viúva da competição, mas é isso. Devolvo a palavra para o Thiago, para o Leandro, e agradeço a atenção de vocês. Tchau!
Obrigado, Bia. Sempre um prazer, né, que você participe dos nossos podcasts, como você citou. 4 de julho tem a final da Copa da Alemanha. Meu, e sim, com certeza, esperamos que, você consiga ir gravar, seja no dia 4, seja no dia 5, para falar da Copa. E, para dia 6 a gente postar um podcast aí. Lembrando que em julho é um mês especial porque é aniversário do Thiagão, né? Eu assisti o primeiro tempo do Bayern um pouquinho, tá? Pra comentar também. Eu achei que o jogo seria até mais fácil. Inclusive, eu até mandei mensagem pra Bia na hora do jogo. Eu falei, nossa, tá com cheirinho que o Bayern vai fazer 4-0. Mas vocês viram, né? Tá vendo? Nem tudo que aparenta é. Bom, o Bayernzão da massa segue aí impecável, segue líder. E assim como a Bia, nas suas informações, exatamente dia 16, né, mais conhecido como terça-feira, a partir da 1h30 tem a abertura da rodada, né? Falando aqui dos principais jogos, né, dos líderes, o Bayern vai visitar o Werder Bremen, né? O Borussia ele recebe o Mainz na quarta-feira, né? Também temos o Leverkusen recebendo o Colônia, o Leipzig recebendo o Düsseldorf. Enfim, Campeonato Alemão, Bundesliga, Copa da Alemanha dia 4. É isso aí, Bia. Muito obrigado. Bom, gente, então, de Munique, eu vou fazer uma conexão onde eu já pisei. Já pisei em Madrid. Não desci do aeroporto, mas eu fiz uma conexão. Vou lá para Madrid, Espanha, e vim falar aqui do Campeonato Espanhol para vocês, tá bom? O Barcelona ganhou, o Barcelona goleou, fez 4-0, né? No sábado, partida que ocorreu às 5 da tarde, contra o Mallorca. 4-0 ali, impecável. O Barcinha foi lá e vapo! Ganhou 3 pontos, segue líder com 61 pontos, assim como, lógico, todo poderoso, né? O Real Madrid, né? Recebeu o Eibar na volta, né? Do Campeonato Espanhol durante a pandemia e fez o seu papel de casa, 3-1. Também ali segue na cola, ali 2 pontos atrás do Barcelona. O Sevilla também ganhou, inclusive o Sevilla abriu, né? Ele veio com o retorno, né? Ele que deu o retorno para o futebol espanhol. Ganhou do Betis na quinta-feira, no dia 11, e tá ali na terceira posição, né? Vaguinha ali para a Champions League. Fechando o G4, a Real Sociedad, que fechou a rodada e só empatou com o Osasuna. Ela contou com 2 tropeços. Pois é, o Getafe conseguiu levar uma virada pro Granada, Getafe. Não pode, Getafe. E aí o Getafe continuou com 46 pontos, porque ele perdeu, né, pro Granada. O Atlético de Madrid, Diego Costa até fez gol, mas o Atlético de Madrid só empatou com o Atlético Bilbao e segue fora da zona da Champions League. Bom, vocês querem saber? Olha, a rodada ela já começa... Eu tô gravando esse áudio, né, pro podcast no domingo, tá? Então eu vou falar que começa amanhã. Mas melhor do que falar começa amanhã, a rodada ela se abre já na segunda-feira, que é quando vocês estão escutando a minha linda e bela voz, só que não, com o Sevilla novamente, né, visitando o Levante. Então a gente abre essa rodada já na segunda-feira. Terça tem Barcelona contra o Leganés, né? E também na quinta-feira o Real Madrid recebe o Valência. Tá bom, galerinha? Essas são as considerações do Campeonato Espanhol. Agora a gente vai pegar uma conexão de Madrid. De Madrid a gente vai pra onde? Aí sim, aí eu conheço. Aí sim, já fui lá. A gente vai pra Porto. Então chegamos em Portugal, onde o Porto segue líder com 63 pontos, né? O Porto que vai visitar o Rio Ave nessa próxima terça-feira. Porto que ganhou do Marítimo por 1-0, segue líder. O Benfiquinha, empatou com o Portimonense e aí o Porto se isolou na liderança com 63 pontos. O Benfica está com 61, né? E a gente vai acompanhar, vai ser uma briga bem intensa até o final do campeonato. E vamos ver, né? O Benfica, ele vai receber, ele que vai visitar o Rio Ave, tá? Na verdade, o Porto, que eu disse que ia receber o Rio Ave, mentira, vai receber o Aves. Eu vi o Ave aqui, é Rio Ave. Não é assim, calma, Thiagão. Thiagão tá sentindo falta do Lelê, tá vendo? É complicado. Então temos essas partidas já no meio de semana, né? E vamos acompanhar a briga entre Porto e Benfica, tá? Agora, de Porto... é uma cidade que eu queria conhecer, viu? Roma, Itália, nossa, muito bueno, nem sei falar italiano. Grazie, bella ragazza. Enfim, não sei falar italiano, mas aconteceu nesse meio de semana, né? 2 jogos
importantes, que foram os jogos da volta da Copa da Itália, tá? Então, o campeonato italiano ele volta no próximo final de semana. A gente já disse que a Juventus segue líder, com a Lazio em segundo. Porém, a Copa da Itália, tivemos jogos de volta. Então, para relembrar, o Napoli havia vencido a Internazionale fora de casa por 1-0, lá dia 12 de fevereiro. Não tinha nem carnaval aqui no Brasil, nem coronavírus, nem nada. Já tinha na China, mas aqui no Brasil não. E Milan e Juventus ficaram no empate, né? O Milan jogando em seus domínios. Então, na sexta-feira, Milan e Juventus jogaram, né? Juventus e Milan. Foi 0-0. Pelo regulamento, gol fora de casa. Juventus permanece firme para tentar buscar a Copa da Itália. E quem a Juventus vai enfrentar? Vai enfrentar o Napoli, porque a Inter empatou com o Napoli fora de casa. E como o primeiro resultado havia sido vitória do Napoli, o Napoli está na final que será disputada agora, quarta-feira, no Estádio Olímpico de Roma. Meu sonho conhecer para a Itália, meu sonho. Então, Napoli e Juventus se enfrentam nessa quarta-feira às 16 horas. Galerinha, vocês poderem assistir, vai ser um jogaço. E lembrando que o Campeonato Italiano volta no final de semana, ou seja, mais assunto pra gente comentar no próximo podcast também. Beleza, galerinha? Campeonato Inglês, vocês sabem também que volta na quarta-feira. Acho que tá todo mundo feliz. Desde que sejam obedecidos todas as regras, que ninguém se contamine, que seja algo realmente muito profissional e que preserve vidas. Aí, como o Thiagão já disse, o Thiagão sempre é a favor da volta ao futebol, até para deixar as pessoas mais em casa, as pessoas que não precisam estar na rua, que talvez... Porque, vamos combinar, o Thiagão vai dar um parecer aqui, gente, ó. Vou dar uma tiagada aqui, um verbo tiagar, né? Que meu grande amigo, jornalista de 36 anos de carreira, Luciano Faccioli, estava conversando comigo e me deu essa dica de criar um bordão. Então, vou dar uma tiagada aqui. Vou analisar. Já desse aqui é o futebol. Gente, estamos vivendo um momento muito difícil. É uma coisa muito mais psicológica do que alguma coisa física. Eu sei que vocês falam assim, poxa, mas a gente realmente está se isolando fisicamente. Mas o que afeta demais é o nosso psicológico. Eu passei 12 dias internado no hospital. Eu peguei coronavírus logo no começo. Foi um dos primeiros 2.000 casos, 2.200, 2.500 casos aqui no Brasil. Hoje a gente tem mais de 800 mil. Infelizmente, morreram mais de 40 mil pessoas. Eu posso estar aqui falando com vocês e eu fico feliz, eu tenho que estar feliz, mas por outro lado eu fico triste, porque nem todo mundo conseguiu vencer esse vírus. O que foi fundamental para essa vitória foi todo o suporte da minha família, foi todo o suporte dos meus amigos, porque o psicológico ele é importante. O psicológico ele é muito importante. E naquela época eu olhava as notícias. Hoje eu vou acompanhando, mas bem devagar, porque me deixa triste. O psicológico da gente fica meio doido. Só coronavírus, álcool em gel, máscara, porque é importante, a gente precisa saber dessa informação. Mas chega uma hora que a cabeça do ser humano não consegue. É igual só futebol, música, só música, crush, só crush. Não dá. Tudo que é demais, ele tá errado. Tudo que é em excesso é ruim. Água demais mata a planta, gente. Isso é verdade. E olha que a água é só benéfica, mas até ela demais, em certo exagero, ela mata. O que eu quero dizer é o seguinte, não que a gente não precisa ver notícias do coronavírus. Tô dizendo que o futebol, se ele for algo que não for atrapalhar, e pelo contrário, é como se não tivesse, entre aspas, tá? Vamos colocar bem entre aspas, como se não existisse o vírus. Então, os jogadores cumprindo os protocolos, de não ficar muito junto, ali e tal, sem torcida, álcool em gel, limpar as bolas toda hora, placa de substituição, beleza, tudo que for necessário para evitar a contaminação das pessoas que são os jogadores, a comissão técnica, os presidentes, quem abre o estádio, né, os gandulas, todo mundo, toda vida importa, toda pessoa é um mundo, toda vida importa e toda pessoa é um mundo. Tá? Então fecha a tiagada dizendo isso. Então, né, digo que o futebol ele tem que voltar, ou qualquer esporte, desde que haja realmente segurança. E tem que ser 100% eficaz. A gente não pode mais perder nenhuma vida. A gente não pode se acostumar com esses números. Tá? Fecha a tiagada. Momento tiagada, do verbo tiagar. Já dei minha tiagada. A Premier League também vai voltar nessa quarta-feira, assim como vai ter Copa da Itália, como vai ter campeonato. Ixi, gente, quarta-feira, olha, é que todos os jogos são de tarde, né? Meu sonho é futebol à noite.
saudade de futebol à noite, tô com saudade de futebol à noite. Mas não tem problema, né? Porque a gente tá de trabalho, eu não consigo ver os jogos, gente. Eu fico aqui me coçando, treme, sabe? Meu mão fica tremendo, querendo ver futebol. Aí tem que só ver os VTs, mas de qualquer forma de alguma coisa. Então, quarta-feira, Aston Villa e Sheffield United abrem a rodada. Na verdade, abrem a rodada? Não. Na verdade, eles fecham, né, Thiagão? Isso. Eles fecham a 28ª rodada junto com o City e Arsenal, porque esses 4 times não jogaram. Então, eles na quarta-feira vai voltar a Premier League, mas eles fecham uma rodada que ela já havia começado e eles não participaram. E aí sim, na sexta-feira, Norwich e Southampton abrem, né, deixa eu olhar aqui para não errar, acho que é a 30ª rodada. E aí sim, no Campeonato Inglês ele já vai estar de volta com esses 2 jogos na quarta-feira. Mas aí sim a gente consegue colocar todos os clubes na mesma página com 29 jogos e vai estar tudo para cima. Beleza, galerinha? Bia, novamente um agradecimento. Lelê, fica tranquilo. Sentia que só falta de fazer o podcast contigo. Você é meu parceiro aí do canal. A gente tá junto aí já faz 1 ano e meio. Mas você consiga aí arrumar o celular. E aí, né, quem sabe pra próxima segunda-feira tá eu, você e a Bia, enfim, a gente dissecando, porque tem campeonato pra caramba e o Thiagão tá feliz. Gente, vocês que nos escutaram até aqui, um beijo enorme no coração de vocês. Vocês não sabem quanto que eu fico feliz. Dá pra perceber, né, que tô batendo palma, parece que é louco, perturbado, mas é a felicidade de gravar pra vocês. Quando a gente faz o que a gente ama, a gente faz de coração. Mesmo que for 11h23 da noite e amanhã eu vou acordar pra trabalhar, mas quando a gente faz o que a gente realmente ama, a gente faz de coração. E eu faço pra vocês. Beleza? Isso aí, Thiagão fica por aqui. Não se esqueça de dar aquele like, compartilhar com os amigos e se você não é inscrito, se inscreva no canal. Beleza? Beijo no coração de vocês. Fui!